Sabe aquela vozinha interna que, não importa o que a gente faça, sempre diz que não foi bom o suficiente? Pois é, essa é a voz do crítico interno, o grande motor por trás da famosa síndrome do impostor. Hoje, a gente vai desvendar essa voz e, mais importante, aprender a transformá-la de nossa maior adversária na nossa maior aliada. Essa frase soa familiar, né? Mesmo depois de um dia super produtivo, fica aquela sensação de que algo ficou faltando. Esse é o cartão de visitas da autocrítica. É um pensamento que engana, que faz a gente acreditar que o nosso valor está sempre um passo à frente, sabe? Nunca onde a gente está agora. Então, nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos identificar esse crítico. Depois, entender o ciclo que ele cria. Aí a gente descobre o antídoto, que é a autocompaixão. Explora umas ferramentas bem práticas para ter mais equilíbrio e, por fim, montamos uma rotina de foco para o dia a dia. Ok, vamos lá. O primeiro passo é conhecer essa voz. Mas olha, não como uma inimiga, e sim como uma parte da gente que a gente pensa que é a nossa inimiga. Para mudar essa dinâmica, o fundamental é aprender a reconhecer quando ela aparece. E essa voz é a grande protagonista da síndrome do impostor. O mais curioso é que ela costuma atacar justamente pessoas de alta performance. É incrível. Apesar de todas as evidências externas de sucesso, por dentro, a sensação é de que a qualquer momento a farsa vai ser descoberta. O interessante aqui é ver como esses pensamentos são universais. Frases como "meu sucesso é pura sorte" se disfarçam de humildade, enquanto "se eu não for perfeito ninguém vai me valorizar" se mascara de motivação, mas, na verdade, são sementes de dúvida. Reconhecer esses roteiros mentais é o começo para poder reescrevê-los. Agora que a gente já consegue identificar a voz, vamos entender como ela opera. Porque o crítico interno não faz só uma visitinha, não. Ele cria um ciclo vicioso que paralisa e drena toda a nossa energia. E aqui tem um ponto que é crucial. Essa voz não nasceu com a gente. Ela foi aprendida. Lá na infância, com expectativas muito altas. Na adolescência, com a pressão social, a comparação. A gente foi internalizando a ideia de que o nosso valor depende de uma performance impecável. A boa notícia? Se foi aprendido, pode ser desaprendido. E isso acaba jogando a gente nesse ciclo de exaustão. A autocrítica nos convence de que só temos valor se estivermos produzindo o tempo todo. E o resultado? O descanso se transforma em culpa, a pausa vira sinônimo de fraqueza e o esgotamento? Ele se torna inevitável. A gente acaba se desconectando das nossas próprias necessidades. Certo, já entendemos o problema bem a fundo. Agora, vamos focar na solução. Se a autocrítica é o veneno, a autocompaixão é o antídoto poderoso que a gente precisa para se curar. E essa comparação ilustra a diferença de uma forma brilhante. A autocrítica é tipo um sargento gritão, sabe? Sempre apontando as falhas. Já a autocompaixão é aquele treinador que encoraja, que reconhece o esforço e lembra que somos todos um trabalho em andamento. Qual dos dois parece mais eficaz no longo prazo, hein? A definição é, na verdade, bem simples. É só pensar em como a gente trata um amigo querido que está passando por um momento difícil. A gente julga ou oferece apoio? Pois é, a autocompaixão é simplesmente direcionar essa mesma energia para dentro. O primeiro pilar é a autobondade. Basicamente é sobre mudar o tom do diálogo interno. Em vez de pensar, como você foi capaz de errar nisso, tentar algo como, tudo bem, foi um erro, o que a gente pode aprender com isso? É trocar a punição pela compreensão. O segundo pilar, a humanidade comum, é uma ferramenta poderosíssima. O crítico interno nos isola, nos faz sentir como se fôssemos a única pessoa no mundo a falhar. A autocompaixão nos reconecta, lembrando que sofrer, errar e se sentir inadequado, tudo isso faz parte da experiência de ser humano. Ninguém é perfeito afinal. E o terceiro pilar é o mindfulness, ou atenção plena. E não se trata de ignorar a dor, mas de observá-la sem se afogar nela. É reconhecer aquele pensamento crítico e dizer, olá, pensamento de que não sou bom o suficiente. Eu tô te vendo, mas sem deixar que ele comande o show. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte que interessa, a prática. Como que a gente pode cultivar essa autocompaixão no dia a dia? Vamos ver algumas ferramentas que podem ser usadas agora mesmo. Uma ferramenta poderosa é encontrar o que a terapia comportamental dialética chama de mente sábia. Nós não somos nem por emoção, nem pura razão. A sabedoria de verdade surge no equilíbrio, sabe? Naquele ponto de encontro onde a intuição da mente emocional se alinha com a lógica da mente racional. Agora, uma técnica de programação neurolinguística que funciona quase como um hack mental. Em vez de lutar contra o crítico, a gente o desarma com curiosidade.
Ele chega com toda a força e diz: "Você vai falhar." E ao invés de entrar em pânico ou discutir, a resposta é de uma calma poderosa. Ok, eu vou falhar. E daí? Essa pergunta tira toda a força do ataque. A gente não está negando, a gente está convidando o crítico a mostrar qual é a tal catástrofe final. Aí ele insiste, e você nunca vai se recuperar. E a resposta continua a mesma. Ok, eu nunca vou me recuperar. E o que acontece depois é fascinante. O crítico fica sem argumentos, ele se esgota, e muitas vezes ou se cala ou até começa a oferecer saídas. Vale a pena experimentar. Ferramentas são ótimas, mas é a consistência que gera mudança de verdade, né? Então, vamos ver como transformar a autocompaixão em um hábito diário. Olha que simples, uma rotina de 3 passos que dá para fazer em 1 minuto. Primeiro, verifique o que está passando pela cabeça. Só observe. Segundo, acalme com uma palavra de apoio. E terceiro, reenquadre, lembrando daquele pilar da humanidade comum. É simples, mas transforma o padrão mental. E para aqueles momentos de estresse agudo, aqui vai um exercício de 60 segundos. Simplesmente pare. Foque na respiração. Se a mente voar para longe, e ela vai, é só trazer de volta com gentileza, sem crítica. É uma âncora para o presente que acalma o sistema nervoso e silencia o crítico. Então, para a gente resumir nossa análise, o crítico interno é um hábito, não é a verdade absoluta. O antídoto é a autocompaixão. O caminho é equilibrar emoção e razão. E a prática diária com essas pequenas rotinas é o que cria uma mudança duradoura. Isso tudo deixa uma pergunta para a gente refletir. A mudança começa com uma decisão. Então, que pequeno passo é possível dar hoje para começar essa troca? Para agir mais como um treinador e menos como um sargento? Bom, se esta análise ajudou de alguma forma, que tal deixar um like para que mais pessoas possam vê-la? E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!